dicas bem linguistudas nesse final de ano? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Aos sábados, se você me acompanha, já deve ter percebido que eu faço esses vídeos bem linguistudos. Um deles é o que é, em que eu discuto, apresento uma área da linguística, e o outro é o Linguistas do Mundo, em que eu associo a essa área uma figura importante da área. É claro que é um trabalho difícil, porque exige uma grande pesquisa para pensar esses roteiros e para definir, inclusive, quem são essas figuras que aparecem junto dessas áreas que são apresentadas aqui. A gente está em pausa desses vídeos, elaborando como é que eles vão aparecer nos nossos sábados no ano que vem, mas eu achei importante aproveitar esse nosso sábado Linguistudo para fazer o quê? Trazer aqui sugestões de podcasts, de gente que está produzindo conteúdo sobre linguística em diferentes formatos e também sobre diferentes temas. Pois muito que bem, vamos a eles. Eu já quero começar trazendo aqui um podcast brasileiro que vai tratar de diversidade linguística, que gosta de apresentar diferentes línguas do Brasil e do mundo. Esse podcast, talvez você já conheça, é o Babel Podcast, que é conduzido pela Cecília Farias e pelo Bruno Guide. Eles também trazem convidadas, convidados para justamente discutir as línguas que eles apresentam nos episódios. E eu acho interessante porque eles procuram realmente figuras que podem contribuir para esse debate, para entender que línguas são essas e a importância dessas línguas nas suas comunidades e também para a gente pensar a diversidade linguística. Então, essa é a minha primeira dica. Os episódios podem ter de 1 hora a 1h30 de duração. Já são aí 19 episódios, se não me falha a memória, e um por mês para você aí encaixar na sua rotina e poder acompanhar justamente essas conversas super bacanas sobre essas diferentes línguas, não só do Brasil, mas também do mundo. E aí tem tipo um avião passando lá bombando. Muito que bem. A minha segunda sugestão é uma descoberta minha recente de um podcast que ele foi produzido dentro da Universidade Estadual do Ceará por um grupo de pesquisa em análise do discurso crítica. Esse grupo de pesquisa fez um livro para discutir análise do discurso crítica e junto desse livro eles também elaboraram esse material, que é um podcast que tem 11 episódios em que eles vão discutir temas atrelados à análise do discurso crítica. E é interessante porque cada episódio destaca um tema específico e você tem conceitos chaves que são ali abordados e termos que são importantes para análise do discurso crítico. Então tem texto, discurso, ideologia e outras tantas coisas que vão ser abordadas nesse podcast que tem 11 episódios. E eu achei interessante trazer esse podcast porque eu mesma sou uma pessoa que gosto muito de estudar análise do discurso crítica e achei muito bacana a gente encontrar um grupo de pesquisa brasileiro que se uniu para justamente trazer essa conversa em formato de podcast. São vários os pesquisadores envolvidos e é por isso que eu não estou falando aqui de um nome específico, porque eu não quero falhar em trazer um ou dois nomes e ignorar esse tanto de gente que trabalhou para tornar esse podcast possível. Quando você entra nos episódios, você vai ver justamente todas as pessoas envolvidas na participação de cada um dos episódios do podcast. A minha terceira dica de podcast é um podcast em inglês, bastante conhecido para quem é da área, que é o Linguenthusiasm. Ele é feito por duas linguistas, uma delas é a Laura e a outra é a Gretchen. Não sei pronunciar o sobrenome delas. Já são 50 episódios de podcast em que elas vão abordar os temas mais variados. Então você veja aqui que a gente tem o Babel, que vai falar justamente dessa diversidade linguística, que vai apresentar pra gente essa diversidade, trazendo línguas, discutindo e apresentando línguas diferentes. E eu trouxe esse outro podcast que é específico na análise do discurso crítica. E o Linguenthusiasm, ele vai trazer curiosidades variadas. Então, sei lá, como é que um robô aprende uma língua? Ou então, como que é o uso do gênero neutro em inglês quando se usa they? Ou então, como é que
se fala de tempo em diferentes línguas do mundo e o que é que isso significa. Observe que são temas que despertam a nossa curiosidade e que elas procuram então trazer esse elemento pop, digamos assim, para cada um desses temas. Para quem tem dificuldade de escuta em inglês, né, do listening, mas que lê bastante bem, os episódios eles também têm a transcrição. Então você pode acompanhar, caso seja do seu interesse, no site, a transcrição dos episódios. Mas enquanto eu estava planejando esse vídeo para trazer esse conteúdo, eu fiquei pensando na efervescência nesse período de pandemia de perfis no Instagram brasileiros, de pessoas falando sobre linguística. E aí aqui eu queria então também oferecer esse bônus para você. Alguns perfis que falam exclusivamente sobre linguística. Veja, tem outros tantos que vão falar também sobre linguística e literatura. E nesse momento eu tô me concentrando em falar dos perfis que estão falando de linguística exclusivamente, de diferentes curiosidades. E eu acho interessante trazer isso para vocês porque são múltiplos olhares, né, de pesquisadoras de diferentes áreas. Em primeiro lugar, tem o grupo de pesquisa Linguagem e Racismo. O que eles fazem, na verdade, é divulgar no perfil deles os debates, o ciclo de debates que eles vinham fazendo ao longo do ano sobre linguagem e racismo. Então eu deixo o perfil aqui para você acompanhar para ver quais são as próximas conversas que vão surgir no próximo ano e para você conhecer também essas pesquisadoras e pesquisadores, para você também poder acompanhá-los nas diferentes redes e também conhecer o trabalho que produzem. Tem, por exemplo, a professora Luana, que vem fazendo um trabalho justamente de trazer diferentes curiosidades, várias delas atreladas ao cotidiano no seu perfil. Tem o perfil Isso Também é Linguística, que faz um trabalho de curadoria também, ligando um pouco o cotidiano a temas de linguística que são bem interessantes. E tem também o perfil Língua Ciência, lá no Instagram, que discute diferentes tópicos dentro da linguística, puxando também para esse lugar do pop no sentido de divulgação científica mesmo, de procurar falar sobre esses temas para pessoas que não são versadas na área, mas sim pessoas que são curiosas, que querem conhecer mais. Tem também a Paola Linguista, que vai falar um pouco sobre escrita acadêmica e também sobre diferentes áreas da linguística. E eu acho que eu encerro aqui as minhas sugestões, mas já destacando justamente que eu trouxe aqui alguns exemplos de perfis que têm produzido regularmente conteúdo sobre linguística com essa pegada de divulgação científica, de levar esse conhecimento para pessoas que não necessariamente são da área da linguística. Existem tantos outros conteúdos que são produzidos na linguística e também na literatura, e que são pessoas que estão nas redes ou fazendo blog, canal no YouTube, perfil no Instagram. Eu posso trazer outro vídeo mais adiante com outras pessoas que também vêm produzindo esses conteúdos regularmente, para não ficar um vídeo muito longo e com muitos perfis, porque ao final das contas as pessoas acabam não seguindo todo mundo. Então eu me concentrei em alguns podcasts e fiz esse bônus com alguns dos perfis que fazem esse conteúdo e se concentram na linguística, mas então eu já fico aqui o meu compromisso de, no ano de 2021, olha aí, mais uma meta. Já chegamos a uma meta de 2021, que é de pesquisar, garimpar e trazer outros conteúdos que produzem regularmente informações sobre linguística, mas com essa pegada de divulgação mesmo para pessoas que não necessariamente são da área. Agora me conte você aí do outro lado, se você conhece ou acompanha perfis que vão falar sobre linguística de diferentes maneiras, em diferentes formatos, e aí você traga aqui embaixo também esses outros perfis para a gente ir se seguindo, digamos assim, e se acompanhando. E eu prometo então um outro vídeo trazendo outros perfis e também canais no YouTube. Pois muito que bem. Foi um prazer falar com vocês hoje. Bom fim de semana e tchau, tchau.